um programa Saúde e Bem-Estar, para você ficar sempre informado de assuntos tão importantes para a nossa atualidade. E aqui nesse espaço maravilhoso que é o Instituto de Neuropsiquiatria da doutora Elizabeth Castellon, ela que está aqui, que é a nossa entrevistada de hoje. E vocês sabendo que a gente está num ambiente muito aconchegante, e eu sempre digo para ela que aqui é um verdadeiro espaço terapêutico. Obrigada. Porque a ideia é essa. Desculpa, doutora. A ideia é essa, que seja um espaço terapêutico mesmo. Tá certo. Eu já imagino eu aqui nessa rede lendo um livro, fazendo crochê. Então, tudo isso contribui para a saúde emocional, que tem sido os temas que nós temos abordado aqui no programa. E hoje nós vamos falar sobre inteligência. Quantas vezes você já não ouviu alguém chegar e comentar: puxa, aquela pessoa é tão inteligente, ela fez isso, fez aquilo. Doutora, explica pra gente então a inteligência. Como que uma pessoa nasce superdotada e outras talvez menos, né? Então, a gente acha que a inteligência tem um componente genético muito grande, ou seja, você realmente nasce com um determinado potencial, e a inteligência seria justamente esse potencial, que seria o meu potencial de decifrar as coisas, decodificar, processar informações, encontrar soluções novas, resolver problemas, conseguir equacionar esses problemas, né? Então essa seria a inteligência, seria o meu potencial. Mas quando a gente fala genético, a gente não pode esquecer também um aspecto que vem sendo cada vez melhor estudado e entendido na neurobiologia, né? A gente entra até no que se chama epigenética, mas vamos falar assim em termos simples, que é a questão dos primeiros anos de vida, que é a questão da estimulação que você tem nos primeiros anos de vida. A gente sabe, por exemplo, que as crianças que são deprivadas, criança que vive em situação de extrema negligência, em abrigos, não é? Onde não tem nenhum estímulo, ninguém brinca com ela, ninguém fala com ela, quase ninguém pega no colo, essas crianças elas acabam desenvolvendo um déficit intelectual. Então, existe o aspecto genético, mas existe também o aspecto da estimulação, principalmente estimulação dos primeiros anos de vida, né? Ou seja, então a criança não é que ela já nasce inteligente. Isso pode ser propiciado para ela? Pode ser propiciado também. Ela já nasce, tem o lado genético, tem os dois, né? Tem os dois. Que atuam numa interação complexa. O aspecto, como eu falei, genético e o aspecto dos primeiros anos de vida. Né? E uma pessoa que é superdotada de inteligência é um gênio? Aí a gente entende assim, superdotação, quando a gente fala de gênio, a gente pensa no Einstein, sei lá, né, Goethe, enfim, você pensa naqueles grandes nomes que realmente têm eles se destacaram não só por essa inteligência, como eles comprovaram, eles fizeram coisas que mudaram a história da humanidade. Superdotação é um pouco mais que isso, no sentido assim, não precisa ser tudo isso, né? Então eu tenho várias formas e vários modos em que eu posso ser superdotado. Então a minha superdotação ela pode se expressar através de diferentes talentos, ela pode se expressar em diferentes áreas. E superdotado não significa que eu seja um Einstein, é isso que eu quero dizer. Então superdotado significa que eu me destaco em um determinado campo de interesse, eu tenho um determinado potencial que é maior do que o das outras crianças ou do que das outras pessoas do meu lado em uma determinada área, não precisa ser em todas as áreas. Eu posso expressar essa minha superdotação na comunicação, na escrita, na literatura, na dramaticidade, né, na minha capacidade de representação, mas também na minha psicologia. E aí entra a teoria das inteligências múltiplas do Howard Gardner, que é uma teoria contestada, mas que faz sentido, né? Quer dizer, é você entender que a inteligência não é uma coisa única. Então isso é uma discussão neurocientífica, porque assim, a inteligência é definida, se você pegar os estudos de neurociências, de neurobiologia, eles entendem a inteligência como um fator único, assim como peso, assim como altura, assim como pressão arterial. Então é um fator que eu estudo e que eu quantifico. Eu posso ter
10 quilos, 15 quilos, 20 quilos, né? Minha pressão pode ser 12 por 8, 13 por 8, 13 por 9, então eu consigo transformar aquilo em números, então é algo quantificável. E existem outros estudiosos, psicólogos, que dizem que não, a inteligência não é uma coisa única quantificável, a inteligência ela é um espectro de múltiplas coisas que podem se apresentar de múltiplas formas, então qualitativamente diferente. Aí entra a questão do teste psicométrico. Se eu faço um teste de QI, então eu te coloco diante de várias perguntas, você tem que responder, você vai respondendo. Tem coisas que são mais verbais, que envolvem mais a compreensão de linguagem. Tem alguns testes que são menos verbais, eles envolvem mais um processamento visoespacial, matemático, lidar com quantidades, né, com padrões visuais. E aí eu calculo e eu defino e eu te dou um número. Olha, o seu QI verbal é de 100, o seu QI não verbal é de 110. Então, o seu QI é 105, que estaria dentro da média. Mas aí o que entra é o seguinte, por exemplo, aí eu quero falar assim, não, mas eu quero saber como que eu vou trabalhar com a Roseli, como que eu vou estimular? Ela tem um QI de 105, aquele ali 105, aquele ali 108, mas são pessoas totalmente diferentes. Com você eu vou ter que trabalhar mais a questão da linguagem e da escrita, porque esse é o seu talento, por exemplo. Naquele outro, ele teve o mesmo QI, o número foi o mesmo, mas o perfil de inteligência dele é totalmente diferente. Voltada para outra área. É voltada para outra área, né? Então, assim, os neurocientistas brigam entre si, por exemplo, o Ramachandran, né, que também é um neurocientista conhecido, pesquisa em outras áreas, mas ele fala, é meio ridículo você achar que a inteligência é igual para todo mundo, que é um padrão que eu apenas quantifico, que as pessoas diferem na quantidade, né? Então existe essa discussão. Eu acho que para lidar com a pessoa, por exemplo, em termos de terapia ou de promover a inteligência, eu preciso conseguir não apenas uma descrição quantitativa, psicométrica, mas eu preciso também de uma compreensão qualitativa de como é a inteligência daquela pessoa, como é a forma que ele aprende, como é a forma que ele, enfim, memoriza, quais são os seus interesses, é tudo muito diferente, né? Tem pessoas que, por exemplo, que raciocinam mais passo a passo, um raciocínio analógico, né? Ele vai por analogias, mas ele vai também fazendo inferências passo a passo. E eu tenho um raciocínio, tem pessoas que têm uma coisa mais intuitiva, mais rápida, ele chega. Então, as formas de processamento de informação e de chegar a conclusões, elas são diferentes. Mas aí vem outro argumento que fala, não, por exemplo, tem muitos estudos que mostram que o teste de QI e o nível de QI, que é o chamado também fator G, que ele consegue prever vários outcomes, quer dizer, vários resultados na vida da pessoa no futuro. Por exemplo, as pessoas que têm um QI maior, elas vão ter depois um melhor nível financeiro, elas vão ter profissões melhores, elas vão ter um nível educacional melhor. Então eu falo, não, então realmente tem a ver esse fator, ele existe como um fator preditivo. Mas eu acho que a gente precisa considerar as duas coisas. Existe alguma coisa que é uma inteligência geral, um fator G, mas existe também essa necessidade de compreender que os caminhos diferem, eles são um pouco individualizados, sim. Não é tudo a mesma coisa. Tudo isso que você falou me remete a uma situação que eu vivi no passado. Tinha uma amiga de sala de aula, quando eu fazia a sétima ou oitava série, né, do antigo ginásio. E ela falava, Rose, posso ir na sua casa hoje? Porque amanhã tem prova de matemática, eu tenho uma dificuldade enorme. E você é inteligente, você vai conseguir fazer com que eu aprenda. Então sempre a gente estudava juntas, né? E o que eu conseguia, que eu já tinha aprendido, eu conseguia passar para ela, tal. Então eu penso assim, por que ela se considerava inferior a mim? Né? Eu achava que eu era mais, assim, eu tinha notas boas, tal, né? Não quero aqui me vangloriar, não é isso não. Mas é uma situação assim que eu percebi que ela tinha uma certa dificuldade e tinha momentos que eu começava a explicar e até perdia a paciência, porque eu não conseguia transmitir para ela. Por mais que me esforçasse, né? Para mim era tão óbvio
o que eu estava vendo, e ela com toda aquela dificuldade. A pessoa já nasce assim, doutora? Então, aí a gente entra, assim, se a dificuldade dela é tão grande assim, a gente tem que pensar numa hipótese que é a descalculia, que aí já seria um outro assunto, que é uma pessoa que tem uma inteligência normal, ou que pode ser até superior, mas que tem uma dificuldade, além da esperada para a inteligência dela, em lidar com a matemática. Então, isso daí é um transtorno, ele é um transtorno que é também de origem neurobiológica, ou seja, são circuitos cerebrais que talvez trabalhem de uma forma ineficiente. Então pode ser que essa menina tivesse descalculia. Mas existe uma outra coisa também, que é a ansiedade associada à matemática, né? A matemática, culturalmente, ela é vista como algo difícil e algo que não é para todo mundo, e isso gera um bloqueio em muitas crianças. Então, muitas vezes a gente, por exemplo, eu já tinha aquele medo, se eu vou com medo eu já não entendo direito, porque eu já fico ansiosa, né? O medo bloqueia muito o aprendizado. Então eu já fico ansiosa e aí eu já tenho um mau desempenho, aí que eu tenho mais medo ainda, porque aí que eu estou vendo que realmente eu não aprendo, e aí vai gerando esse círculo vicioso. Então pode ser que seja isso também. Que ela nem tivesse a descalculia, mas que ela teve experiências negativas com matemática, e aí com você ela se sentia mais segura em estudar com você e tal. E eu fico pensando assim, ela falava, eu já avisei minha mãe que hoje, no término da aula, eu já vou para sua casa, a gente vai estudar juntas e tal, que você vai me dar umas aulas de matemática. Então eu penso o seguinte, a mãe tinha conhecimento dessa deficiência dela, né? Tem como os pais perceberem, né, essa situação e procurar uma ajuda médica, né? Sim, aí os pais eles têm que estar sempre em contato com a escola, né? Tem que estar de olho na tarefa da criança, vendo como que a criança faz a tarefa, qual é a dificuldade que ela tem, aí volta lá conversar com os professores, é esse contato, né? Essa colaboração entre a família e a escola, e aí ao se perceber essas dificuldades, é muito importante que as atitudes sejam tomadas precocemente, seja na dificuldade de alfabetização, seja na dificuldade matemática, é importante que a gente já procure bons profissionais que façam a primeira tentativa é avaliar a criança, ver como é que está o raciocínio dela, né? Quer dizer, como é que ele está, se ele não está compreendendo coisas básicas de matemática, ou se ele está compreendendo, mas esquece, tentar entender o que está acontecendo. E aí existe um profissional, numa área relativamente moderna, que é o psicopedagogo, né? Que é aquele profissional que tem esse estudo mais aprimorado das questões do processamento de informação nas crianças, e que vai então tentar trabalhar com a criança nisso daí. Né? Por exemplo, então no caso da descalculia, no caso da dislexia, no caso do TDAH, e muitas vezes vai ter que passar por um neurologista ou psiquiatra para tentar ter uma visão mais de conjunto, tudo que está acontecendo, e principalmente ver as questões emocionais. Se não está envolvido também ansiedade, depressão, né? Experiências ruins que ele teve na classe, bullying. Então a gente precisa meio que assim, pensar em tudo, fazer um check-up, né? Um checklist. Quer dizer, checar, será que não é isso? 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 Será que isso também não pode estar atrapalhando? Aí você faz esse checklist e começa a trabalhar com a criança individualmente, a partir de um diagnóstico individualizado. Quer dizer, o que é que aquela criança tem? Tá? Então ele tem uma dificuldade em matemática, ele tem ansiedade e ele está sofrendo bullying. Tá, esse outro ele tem déficit de atenção, mas ele está também passando por uma situação familiar difícil. Então, cada criança vai ter o seu diagnóstico individualizado e vai exigir um trabalho em equipe mesmo, né? As pessoas precisam trabalhar juntas, família, escola, muitas vezes o psicopedagogo, o médico, o psicólogo, dependendo de cada caso. Cada caso, né, doutora? Bom, meu diretor já sinalizou ali que a gente vai para um intervalo rapidinho, né? Vamos conhecer os nossos apoiadores, mas a gente volta já falando sobre esse tema muito interessante, que é a inteligência. Meu nome é Suziane Beni, sou formada no curso de gastronomia pela Unigran e pude abrir o meu próprio negócio. Isso daqui é a realização de um sonho. A gastronomia me dá muita alegria, né? Você cozinhar, e agora eu fui para a parte dos doces, né? Eu já me senti preparada para o mercado de trabalho. Vestibular Unigran 2019. www.vestibularunigran.com.br. Em 5 segundos, você vai conhecer o potencial do seu cérebro. Aos 17 anos, ela foi aprovada em 9 vestibulares federais. Você sabe a diferença deste cérebro para o seu? Treino. Supera. Ginástica para o cérebro.
Treine seu cérebro. Vá mais longe. Faça uma aula grátis. E de volta com saúde e bem-estar aqui nesse lugar tão gostoso, essa rede tão confortável. Muito bom estar aqui, viu, doutora? Dá vontade de ficar aqui o dia todo gravando, adquirindo conhecimento. Eu sempre saio daqui desse instituto com mais conhecimento, né? Porque é sempre bom a gente buscar aquilo que vai nos ajudar, né? E o tema que nós estamos discutindo hoje é sobre inteligência. A doutora já explicou, né, sobre vários tipos de pessoas, né, com níveis de inteligência diferentes. Doutora, como reconhecer uma criança superdotada ou super inteligente? A criança superdotada ou com altas habilidades, ou isso que você falou, super inteligente, você reconhece observando. É observando a criança, observando o desenho que ela faz, observando as habilidades linguísticas que ela tem, observando o raciocínio matemático que ela tem, observando a capacidade de argumentação. Você vai vendo as habilidades da criança e vai estimulando. Então, na realidade, você não precisa de uma prova, um teste, uma coisa muito assim. Se você quiser fazer, você pode fazer os chamados testes psicométricos, passar por uma avaliação com o psicólogo. Esses testes psicométricos, o único profissional que pode fazer é o psicólogo mesmo. Então ele vai propor várias questões e a criança vai resolver. E ele também vai observar a criança durante jogos, brincadeiras, né? Para tentar traçar um perfil individualizado das habilidades cognitivas dessa criança. Mas os próprios só interrompendo pais... Só interrompendo. Esse teste psicométrico, né? Ele também pode ser indicado para uma pessoa adulta? Pode. Qualquer pessoa pode fazer o teste psicométrico. O importante do teste psicométrico é ver a questão o estado emocional em que você está quando você faz. Porque se eu for fazer o teste psicométrico numa criança que está deprimida, muitas vezes eu vou achar que ela tem um déficit intelectual, mas que na realidade ela não tem. Isso serve também para um adulto. Então, se você estiver muito deprimido, se você estiver com depressão, você vai ter um resultado aquém da sua real capacidade. Então, mas isso assim, cabe a um bom psicólogo estar percebendo tudo isso. A criança não está motivada, a criança não tá entendendo muito a razão de estar fazendo aquilo, não está querendo fazer, está querendo terminar para ir para outra coisa, né? E por isso que a gente não pode se basear só no teste psicométrico, a gente tem que ter a observação da criança em diferentes situações. Então eu observo na sala de aula, eu observo em casa, eu observo quando ela está brincando sozinha, né? Mas você falando uma coisa do superdotado, eu quero um assunto que para mim é super importante estar mencionando aqui antes que eu me esqueça. Muitas vezes a criança superdotada, ela acaba indo mal na escola. Por que ela vai mal na escola? Porque às vezes o que a professora está ensinando, ela já percebeu muito rápido. Aí o que acontece? Ela já entendeu rápido, ela se distrai e ela vai mexer com os outros coleguinhas. Conclusão, ele recebe um diagnóstico de déficit de atenção e hiperatividade. E aí ele começa a tomar remédio para déficit de atenção e hiperatividade. Sendo que na realidade não entenderam que na realidade, ele começa a mexer com os coleguinhas porque aquele estímulo que está sendo dado, ele já processou muito mais rapidamente que os outros. E aí a repetição se torna uma coisa muito chata. E a gente não pode esperar que a criança fique ali parada ouvindo aquela repetição. Então, o conselho é que se aquela criança está hiperativa, né, ele está atrapalhando a sala de aula, mas na realidade ele terminou antes que os outros e está tendo um bom desempenho e boas notas, então a principal suspeita é que seja portador de altas habilidades. Só que eu falei que muitas vezes ele vai mal na escola. Por quê? Porque quando isso não é visto, chega uma hora que ele começa a se desanimar e se desinteressar e acaba indo mal, porque chega um momento, por exemplo, ele foi do primeiro ano até o 4º ano, ele foi bem porque o assunto era simples. Então dava para não estudar, mexer com todos os colegas e mesmo assim ir bem. Mas aí quando chegou na 8ª série, onde tem muitas disciplinas, ele precisaria ter aprendido a estudar, ele precisaria ter aprendido a prestar um pouco mais de atenção e ele precisaria ter despertado algum interesse pela escola. Só que aí todo esse caminho foi perdido, ele não gosta de prestar atenção, ele não presta atenção, ele não quer saber.
E aí ele às vezes acaba tendo mal, às vezes até acaba desistindo da escola. Esse vamos dizer assim, é o pior que pode acontecer com uma criança com altas habilidades. É ele acabar sendo discriminado porque ele não vai mal. Outra coisa que pode acontecer é que às vezes ele faz umas perguntas que não tem nada a ver. Então a professora está explicando sobre quem descobriu o Brasil e de repente fala, peraí, mas a nave do Pedro Álvares Cabral, do ponto de vista hidráulico, ela poderia estar, como é que eles conseguiram atravessar todo o oceano? Eles estavam sendo movidos a que se não tinha gasolina, o petróleo, tá? Aí a professora, que pergunta é essa? Eu estou falando da história de não sei o que, não sei o que. Então eles têm, muitas vezes eles vão ter interesses que estão fora ali do que a maioria está querendo, o que pode fazer com que as perguntas sejam inadequadas, e aí às vezes ele leva um fora da professora e ele fica desanimado. Então, a criança com altas habilidades, ela pode sofrer por essas coisas, porque ela fica um pouco deslocada. Ela segue, os professores, às vezes, eles vêm preparados para ensinar um conteúdo reto. Nós vamos falar sobre isso, depois isso e isso. E ele não está muito preparado para perguntas muito fora do contexto, que saiam muito daquilo, e para uma criança que tenha um jeito de aprender diferente. Né? Às vezes a criança com altas habilidades também, então, por exemplo, ele gosta tanto de tal coisa, por exemplo, ele gosta tanto de experimentos, de montar um mini laboratório lá na casa dele, que ele acaba não se dedicando muito, por exemplo, ao romance do Machado de Assis que ele teria que ler. Então ele acaba indo mal na prova de literatura, foi mal na prova de história, mas em casa ele tem aquele laboratório e tal. E muitas vezes as pessoas não reconhecem, mas não reconhecem porque não observou direito. Quem mais tem que observar são os pais, porque o professor tem muita gente para observar, fica difícil. Mas os pais seriam as primeiras pessoas para observar que essa criança ela tem habilidades, ela tem um jeito que se destaca. Outra coisa que eu queria falar é que assim, altas habilidades não significa que não tenha transtornos de aprendizado. Então eu posso ter altas habilidades e ter sim TDAH, e ter transtorno positivo desafiador, ou ter dislexia. Por exemplo, Einstein tinha dislexia. Né? Só interrompendo, dislexia, doutora, a gente ainda não falou sobre esse tema. Dislexia é transtorno de leitura e escrita, então é uma pessoa que tem uma inteligência normal ou até acima, né? Na realidade pode até ter um pouco de retardo mental, mas isso é coisa da definição. Enfim, a dislexia é uma dificuldade muito grande de leitura e escrita, é uma pessoa que tem muita dificuldade no processamento do som para a letra, da letra para o som, ele acaba escrevendo muito errado, acaba lendo muito mal, não entende direito aquilo que ele leu. Então, assim, mas o que eu quero dizer é que muitas vezes eu posso ser gênio, eu posso ser extremamente inteligente e, ao mesmo tempo, ter um mau desempenho. Seja porque eu não estou sendo estimulado corretamente, porque o meu ambiente não reconhece as minhas habilidades e eu vou ficando desanimado, ou seja porque eu tenho altas habilidades, mas também tenho transtorno de aprendizado. Então eu posso ter altas habilidades de TDAH, altas habilidades de dislexia, altas habilidades de descalculia, ou eu estou deprimido, ou eu tenho transtorno de Tourette, ou eu tenho toque. Então, por isso que a gente precisa ver o perfil individual daquela criança, o que está acontecendo. Muitas vezes os pais vêm e falam, não, ele não está tendo um bom desempenho na escola. Mas não é tão simples assim, a gente precisa tentar juntar as peças desse quebra-cabeça e tentar entender que fatores estão contribuindo para esse baixo desempenho. E um dos fatores pode até ser porque a criança é inteligente demais para o ambiente em que ela está. As pessoas não estão sacando, eles querem que ele faça aquele negocinho ali e fique quietinho. Né? Então o que a professora teria que dar? Você tem que entender que ele gosta de outras coisas e você tem que dar estímulos para ele ficar quieto. Então coloca ele para ajudar a professora, ele para resolver um problema que é mais desafiador, para ter uma outra atividade, que aí ele vai ficar quieto. Mas para isso você precisa descobrir que atividades você vai dar. E para descobrir que atividades você vai dar, você vai ter que estar conhecendo melhor essa criança. O que é que ele gosta, o que ele quer fazer, não é? Algum jeito de envolver, porque às vezes a criança fica muito entediada e se distrai, e Newton também não ia bem na escola, ele era um aluno mediano. Né? Einstein, os pais falaram que o professor, isso na Alemanha, em Schwaben, os pais falaram que o professor falou que era melhor ele desistir, porque ele não iria ter nível para concluir o ensino, né? Para concluir ali a graduação da escola, ensino fundamental, que seria melhor tirá-lo. Então a gente vê como os professores ou como os pais podem não reconhecer a pessoa, a criança, se não prestar muito bem
no comportamento dela, naquilo que a estimula, naquilo que ela quer, né? E você falando tudo isso, eu lembrei de uma situação, uma amiga um dia muito contente falou: Rose, a diretora da escola hoje me chamou lá para falar que meu filho, o Matheus, ele é um menino muito inteligente, ele acaba de fazer as tarefas dele muito rapidamente. E aí, só que o agravante, ele começa a conversar com os colegas. Sim, mas é porque ele termina rápido, então. E aí entra uma pergunta, doutora, como lidar com uma criança superdotada? Você tem que dar os estímulos que ela precisa, né? Então, por exemplo, se ele quer montar um laboratório em casa, se ele quer... A própria criança procura as coisas. Então, não é que você precisa montar um laboratório caríssimo para aquela criança, não. Mas você só precisa, por exemplo, se você é pai, tá, então vamos juntar... diferentes tipos de areia, tá? Então vamos fazer um passeio que a gente vai ver essas areias, as pedras, as rochas, ou colecionar, caçar borboleta, sei lá, né? Então assim, aquele pai e aquela mãe que entram um pouco dentro desse mundo da criança e que estimulam. Não precisa ter dinheiro para isso, são coisas assim simples que você pode fazer. Na escola a mesma coisa, ao mesmo tempo em que tem conteúdos que você realmente precisa ensinar. Então você não vai falar assim, não é porque você gosta de literatura que você não vai precisar aprender matemática. Não, vai ter que aprender matemática sim, tem esse conteúdo sim, mas é claro que eu tento tornar esse conteúdo interessante, eu tento justificar para a criança por que aquilo é importante e ao mesmo tempo em que eu reforço essas coisas que ele realmente vai ter que aprender, eu não deixo de lado aquilo em que ele é muito bom e aquilo em que ele tem muito interesse. Ou seja, a resposta é estimular a criança nas coisas que ele gosta. Ocupa o cérebro dele, desafie, instigue, deixe ele curioso, dá espaço para ele criar, para ele montar, para ele fazer as coisas. Entendeu? Não fica só apertando a criança naquela coisa estreita da normalidade, do padrão, daquilo que ele tem que fazer. Não engessa muito. É verdade. Isso me fez lembrar também de uma outra situação da secretária da minha mãe, que o filho dela ia mal na escola, mas quando ele chegava e ela reclamava para minha mãe o seguinte: ele chega em casa, ele pega meu liquidificador, tira o motor e conseguiu pôr o motor na bicicleta. E a bicicleta anda com o motor do liquidificador. E aí a gente ficava assim, espantada de ver a habilidade dele, né? Só que na escola ele não ia bem nas matérias. Tanto que hoje, pelo que a gente ficou sabendo, ele se deu muito bem na área de mecânica, de moto, de carro. Ele conseguiu fabricar um motor para ultra leve, acho que é ultra leve que fala, que sobrevoa a cidade. Nossa, então, esse é um exemplo de superdotação. Então. Né? É uma coisa que vai além, mas que é claro que não é em todas as disciplinas. E a escola acaba sendo, infelizmente, ela acaba sendo muito pouco estimulante. Tem modelos, né, por exemplo, sei lá, Finlândia, modelos nos Estados Unidos, né, de escolas que vão ter menos alunos na classe e que vão trabalhar muito com projetos, né? Então, se você monta um projeto, então nós vamos montar uma maquete. Então, uma pessoa vai se ocupar dos aspectos artísticos, a outra vai se ocupar mais do cálculo, e eles vão estar fazendo junto. Então, existem formas criativas de ensinar. Eu não sou pedagoga, então eu também não sou nenhuma expert nisso. Mas existem projetos de várias propostas e modelos de escolas mais criativas. Qual que é o problema? Que isso custa muito dinheiro. Porque você precisa ter uma sala de aula, você precisa ter mais materiais, você precisa ter espaço. Você não pode ter uma sala superlotada com 40 alunos, todo mundo tendo que ficar quieto, sentado, parado, ouvindo uma professora falar lá na frente, coitada, com a voz já que não aguenta mais e todo mundo conversando. Então esse nosso modelo simplesmente ele não funciona. Ele não funciona. Então um outro modelo de trabalhos em grupos, de coisas que estimulem, que peguem um pouco... Você tem um conteúdo básico que todo mundo tem que sair sabendo, claro, mas você tem formas de trabalhar isso. Na realidade, esse problema, então assim, esses modelos já existem, né? Esses modelos tudo já existe. Agora, o problema é político, né? É o investimento na educação, né? É a vontade política. Doutora, para a gente fechar o nosso programa, eu queria te fazer a seguinte pergunta. Os pais que de repente percebem que a criança tem uma certa dificuldade no aprendizado, acham que o filho não é tão inteligente, né, e que queiram melhorar essa situação, qual é o recado, a mensagem que você deixa? Eles precisam primeiro conversar muito bem na escola,
Aí eles precisam observar muito bem a criança em casa, ver todas, como você disse, né, ver todas as atitudes da criança, não é só o desempenho na escola, mas às vezes a criança vai mal na escola, mas com o pai ele sai, ele faz isso, ele faz aquilo, então ver toda essa... Tentar observar a criança em diferentes situações, tentar pensar nas mais diferentes possibilidades, como eu disse, bullying, depressão, problemas que estão acontecendo em casa, professor que às vezes não está sabendo ensinar tão bem, professor ficou doente, toda hora é um professor substituto, greve, formas didáticas que não são adequadas, e procurar um profissional. Você pode começar procurando um psicólogo, né? O importante é atentar, ver se aquela pessoa que você está procurando, seja ele um psicólogo, um psiquiatra, um neurologista, se tem alguma experiência nessa área. Se é uma pessoa que trabalha com criança, que tem experiência nesse contexto, crianças com transtornos de aprendizado, com transtorno de comportamento, né? E aí um profissional provavelmente vai encaminhar para outro. Então, por exemplo, o psicólogo, se ele percebeu que a situação talvez precise de uma avaliação com o neurologista, com o psiquiatra, ele vai encaminhar. Ou às vezes você encaminhou, você foi primeiro para o psiquiatra, e aí o psiquiatra percebeu que precisaria de um acompanhamento psicológico, ele vai encaminhar. Então às vezes você começa com um profissional e chama o outro, porque é trabalho em equipe. Mas a primeira coisa é observar bem a sua criança e pensar nas mais diferentes possibilidades, né? Uma coisa para baixo desempenho pode ser, como eu disse e falo toda hora, a depressão. Então a criança que está deprimida, ou a criança que não teve, que sofre negligência, ninguém dá bola para ela, ninguém dá atenção para ela, ela tem um quarto cheio de brinquedo, mas ninguém, a atenção, o carinho, as necessidades emocionais, ou se sente rejeitada. Então a gente tem que pensar em todas essas possibilidades, né? Então chamar uma pessoa, um profissional é bom porque o profissional tem uma visão mais neutra, né? Ele está vendo de fora, então às vezes ele consegue ver melhor. Eu vou fazer uma pergunta que talvez fuja da sua área de atuação, mas eu tenho a impressão, assim, como eu trabalho com várias pessoas, as pessoas que têm letra bonita, normalmente, aparentemente, são mais inteligentes. Isso tem fundamento? Eu acho que não. Não, né? Não. Eu estou pensando no meu filho mesmo, que tem uma letra horrorosa e é super inteligente, o Lucas. O Lucas Maurício. Lucas Maurício, um abraço. Um beijo. Manda um beijo pro Lucas Maurício, que é super inteligente, mas super preguiçoso. Tem uma letra horrível, e é mega inteligente. Então, finalizando com essa resposta, mandando um beijo pro meu filho, que eu te amo, te adoro, o Lucas. Tá certo, doutora. E o nosso programa vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre inteligência, né? E sempre seguindo as orientações que a doutora passa aqui pra gente, né? Se você tem alguma dúvida e queira aprofundar nesse tema, então o ideal seria procurar um psicólogo para fazer o teste de QI e ver qual é a situação que você ou alguém da sua família se encaixe. Muito obrigada, doutora. Eu sempre fico feliz de poder ter você aqui no nosso programa. Os assuntos são muito importantes, embora a gente está aqui sempre conversando e debatendo temas de saúde emocional, mas a gente vê, eu como trabalho muito fora, fico na rua há muito tempo conversando com pessoas e eu ouço os comentários, né? Então eu sei que são de grande importância. Obrigada. Muito obrigada pela sua audiência e conto com você no nosso próximo encontro.